Bom dia, boa tarde, boa noite, Tati, Catarina aqui no Tricolores. Olha assim, eu elogiei, falei assim, Tati, você elogiou o Júlio Casares pela renovação do Caleri. Claro que renovei. Depende que é fácil renovar com os melhores atacantes do Brasil. Tudo bem que ele ama o São Paulo, mas nós temos que elogiar e temos que reconhecer as coisas que ele não tá fazendo bem. Então assim, Casares, você falou com o Hernan, você teve a oportunidade de falar, a torcida, você falando, falou, ó, gente, nós devemos 3 meses de salários, mas nós vamos pagar tal dia com a grana que vai entrar. Então não se preocupe, não vamos sofrer algo mais. Então assim, nós devemos e vamos pagar. E a torcida precisa, a torcida que conduz necessita da sua transparência. O senhor tem que falar tudo, sabe? O senhor tem que falar. Outra coisa que não foi perguntado, erros de Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele comete alguns erros. Ele não gosta de meio-campo criador. Não tem criatividade no meio-campo do São Paulo. É isso que a imprensa bate, é isso que a torcida bate. Então assim, ninguém fala isso, isso não é falado. Então, assim, o nosso meio-campo, aí fala, nossa, Everton Ribeiro no São Paulo. Jamais, o Rogério nunca vai querer um cara desse. Porque ele gosta de volante, ele gosta do Nestor, que não vem desempenhando um trabalho tão bem como o cara criativo. Então, assim, a sua transparência tem que ser num todo. Tem que falar dos erros e acertos do Rogério Ceni, tem que falar das dívidas pagas e não pagas. Para isso que o senhor prometeu lives. Se o senhor tem muita coisa nas suas costas, o senhor tem que fazer muita coisa, contrate alguém que fale pelo senhor. A torcida que conduz, que tá o tempo todo no estádio, que tá há anos, que ganhou só um paulista, tá? Só foi um paulista, São Paulo não ganhou um título de grande magnitude. Então assim, a torcida espera um pouco mais do senhor. Por isso que o senhor está sendo muito xingado. Porque o senhor preza, o senhor fala de transparência, mas que na prática às vezes não acontece. Então assim, contrate alguém que fale. Não adianta no canal do São Paulo só falar dos treininhos, aqueles treininhos que parece coisa de filme. Nossa, eles estão chutando bem. Nossa, você viu? Mas na realidade, no campo, tem muito erro de finalização. Então assim, tem muitas coisas que na prática não tá dando certo. Que em treino, uma coisa é treino e outra coisa é jogo. E a torcida preza o quê? O jogo, a vitória, o campeonato. Então assim, nós somos eliminados pelo Água Santa. Então, as coisas não tão bem. O ambiente não deve estar bem como o senhor falou. Sabe, o senhor não poderia ter falado que o ambiente tá bem. Não, nós estamos pegando porque a gente foi eliminado. Então tem isso. Então, falta transparência com o senhor, Júlio Casares. Você tem que falar com a torcida. Como eu falei aqui, se o senhor tá com muita coisa nas suas costas, contrate e não contrate ídolos. Contrate profissionais. O São Paulo não precisa de ídolos no São Paulo. O ídolo é para dar entrevista, é para falar no passado, mas no presente do São Paulo, a gente não precisa de ídolos, a gente precisa de profissionais. E assim, Rogério Ceni tem um mês, ele teve pré-temporada, ele teve um mês de pré-temporada, não foi bem. Ele tem mais quase um mês que foi eliminado aí pra arrumar o futebol de São Paulo. Eu pergunto, ele vai arrumar? Ele vai arrumar o meio campo? Então assim, temos lesões que aos poucos estão voltando. Mas será que com o time completo ele não estaria errando, deixando gente no banco que não deveria deixar? Porque o Galopo, ele começou a jogar tão bem que não deu pra ele, o Rogério, deixar mais ele no banco. Sabe, porque o Rogério não ligava pro Galopo, não. Não vem falar. Então, assim, tem coisas que o Rogério não liga, não utiliza. E aí tá tudo bem. E só começa a utilizar por não ter e não porque tem. O senhor tá entendendo, Casares? Então, assim, fale com a torcida. Contrate alguém pra falar. Tem que ter lives mensais. Toda vez tem que falar de problemas do São Paulo. O lado bom, o lado ruim. Porque a torcida que conduz, que vai no estádio o tempo todo. E a Formiga acabou com o São Paulo. Acabou com o senhor. E o senhor não falou sobre a Formiga pelo que ela relatou do futebol feminino, sabe? O Palmeiras está fazendo um excelente trabalho com as meninas, o Corinthians está fazendo um excelente trabalho com estrutura. E qual que é a real estrutura das meninas do futebol feminino? Então assim, isso tem que ter falado e visto, porque o futebol feminino é uma realidade, não é mais uma coisa de falar, o futebol feminino mas não tá dando ibope. Não, tá dando ibope sim, porque a própria torcida de homens tá assistindo o futebol feminino. Quando eu falo de futebol feminino, a torcida vem escutar. Tem jogadoras de seleção. Nós temos uma jogadora de seleção que é a Fê Palermo. E até o momento não teve algo falando disso com ênfase. Então assim, nós temos que falar do bom e do lado ruim. Mas tem que falar dos nossos jogadores, e valorizar os nossos jogadores e nossas jogadoras. Então o senhor fala muito do masculino e do feminino ninguém fala. Tá muito errado. Então assim,
como eu falei, se quiser contratar, se quiser me contratar pra falar do futebol feminino, do futebol masculino para o torcedor, eu tô aqui. Eu tô aqui. Se você quiser me contratar, eu tô aqui. Porque tem que ter transparência. Não adianta só falar em transparência. Tem que ter transparência. Tem que falar com a torcida. Tem que falar com live. Tem que falar com vídeo. Tem que falar das reais. Ó, eu tô devendo. Eu sei, mas eu vou pagar a tal dia, como eu falei já aqui. Então, tá faltando transparência pro senhor, Júlio Casares. Eu acho que a torcida vai falar, é verdade, sabe? Então, assim, não adianta chamar a torcida, não adianta lançar um uniforme maravilhoso e esperar que a torcida vai pagar 400 mil numa camisa quando o time não tem nem o meio campo. Você tá entendendo, Júlio Casares, o que acontece? Então, assim, ou muda, ou a gente vai começar o brasileiro, a gente vai começar a perder o brasileiro, daqui a pouco a gente vai estar lutando pra fugir do brasileiro. Então, sabe, a gente tá cansado nesse ciclo de, vamos sair vamos brasileiro, a gente só sai da zona de rebaixamento. Então, assim, o São Paulino, ele quer brigar por uma Libertadores, ele quer jogar uma Libertadores. A gente sabe que não tem peças de grande escalação de dinheiro, sabemos disso, mas com jogadores, o que mais tá pegando é o São Paulo tá mal treinado. Então essas peças que vão vir pro São Paulo, elas serão bem treinadas? Porque nós tivemos problema com o Marcos Paulo, tivemos. Então assim, mas foi uma coisa de porra, do Marcos Paulo toda hora vendo lá, caralho, eu tô aqui no banco, sabe? Por quê? Porque o Rogério prefere outras peças. Então assim, eu falo, pô, o Marcos Paulo deveria jogar mais, né? Por tanto de condição e o Marcos Paulo não ser titular, então assim, tem que tomar, que nem o Juan, às vezes não tá tão preparado, não vejo isso. Então, assim, nós temos que ter transparência. Então, assim, por favor, contrate profissionais para te ajudar. Sim, Belmonte é o diretor de futebol. O que ele faz como diretor de futebol? A gente não sabe. A gente não sabe, ele tem que falar o que ele faz. Sabe, Muricy Ramalho, ele teve que dar uma entrevista falando que o tanto que ele faz. A gente acredita em você, Muricy. Mas pelo tanto de coisa que tá acontecendo no São Paulo, parece que é só você que tá trabalhando então. O que Belmonte tá fazendo? E outra, você deveria não ser o coordenador técnico, você deveria ser você poderia ser um diretor no São Paulo, Muricy Ramalho. Sabe, pelas coisas que você faz, pela sua que você tem na sua cabeça, sabe? Então, assim, falta transparência, falta falar o que o Belmonte faz. Fala numa entrevista, coloca o Belmonte pra falar o que ele faz. Fala, ele foi bom no basquete, mas no futebol não foi bem assim. Não foi bem assim. E a torcida, em massa, tá falando mal do Belmonte. Então, assim, por quê? Se ele é o seu diretor, por que não fazer uma live das coisas que ele faz, das coisas que ele não faz? Tá vendo? Falta transparência. Então, esperamos que você, Casares, verifique isso e arrume o São Paulo, porque a torcida quer ir no brasileiro, mas sabendo que o time vai ganhar, que o time tá com raça, que a diretoria tá bem, porque o que parece hoje é que tá tudo uma bagunça e que falta coisas, falta muita coisa. Então assim, vai querer que a torcida vai pro estádio? Não adianta só lançar uniforme lindo, não. Não adianta pedir, não. Tem que demonstrar, tem que ter transparência, coisa que muitas vezes o senhor não tá tendo.